Oremos. Nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, te agradecemos por tudo que tens feito por nós, por mais este dia de vida e também por estes momentos que teremos agora estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, especialmente nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la e colocar em prática o que nós aprendemos. Abençoa todos os que estudam conosco, todos que têm as suas necessidades, seus problemas, cada um que nos escreve pedindo orações, expressando ali os seus problemas. Tu conheces cada um, Pai. Especialmente te pedimos que aumente a fé, que não desanimem, que perseverem e tenham a certeza de que muito em breve Tu concederás as bênçãos e também muito em breve estaremos contigo na eternidade. Em especial pedimos que abençoes a Frânio Arruda e a sua família, também o Edil Vicente Pereira e família. Abençoes Linoci Bezerra, queiras abençoar também Nancy Mota, estejas também abençoando Norma Luiz e todos os demais, Pai, que nos escrevem. Tu sabes quem são, as necessidades que têm. Confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Durante essa semana estivemos aqui estudando o capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Filipenses. E Paulo, aqui no capítulo 3, ele vem exortando aos cristãos para que alegrassem no Senhor. A nossa alegria não está nas coisas passageiras que o mundo oferece. Isso é tudo ilusão. Hoje nós podemos estar sentindo aquele momento de alegria, mas no decorrer do dia, no decorrer, quem sabe, da semana, aquela falsa alegria ela acaba e voltamos a ter os mesmos problemas que tínhamos antes. Mas aquele que confia no Senhor, este se mantém alegre, confiante, na certeza de que os problemas que enfrenta, as necessidades que tem, irão ser supridas pelo Senhor. Nós não precisamos ou nós não podemos confiar na nossa força ou naquilo que fazemos para sermos alegres. A nossa alegria, ela vem do Senhor, ela não vem de nós mesmos. Por isso que muitas das vezes pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que têm poucos recursos e a gente percebe nelas que elas são alegres, são felizes, existe uma felicidade dentro delas, mesmo às vezes tendo falta de certas coisas que gostaria de ter. Mas por que essas pessoas, elas às vezes são mais alegres do que aquelas pessoas que têm muitas posses? Porque a alegria daquela pessoa simples, humilde, está no Senhor. E enquanto que as pessoas que às vezes possuem muitas posses e muitos estudos, elas não sentem aquele prazer, aquela alegria pelo que já alcançou na sua vida. Por quê? Porque o pensamento, o coração está sempre só nas coisas materiais, não nas coisas espirituais. No estudo que fizemos na semana passada, no capítulo 2, Paulo ele diz que nós deveremos ser luz onde quer que nós estivermos. E então, quando nós deixemos que a nossa luz brilhe através das boas obras que Cristo realiza em nós, nós então teremos a alegria, a felicidade que o apóstolo Paulo fala aqui em Filipenses no capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele vem dizendo que ele considerava tudo que ele possuía antes como perda. Por que ele considerava como perda? Porque ele agora havia ganho a felicidade completa em Jesus. Apesar dos sofrimentos que ele passava, das perseguições, das provações que ele tinha, ele dizia que para ele era lucro estar servindo a Jesus. Por quê? Porque se Jesus, que é o Criador de todas as coisas, ele sofreu por nós, porque nós também não podemos sofrer por Cristo. Muitas pessoas pensam que quando aceitam a Jesus, não vai ter mais problemas na sua vida. Vai ter uma vida tranquila, uma vida de plena felicidade, no sentido geral, e também de conseguir aquilo que almejava conseguir, porque agora
está servindo ao Senhor Jesus, que é o dono do ouro e da prata, mas Jesus ele não prometeu isso. Jesus não prometeu que nós não teríamos problemas, ele não prometeu que nós seríamos prósperos, não teríamos enfermidades. Ele disse que se nós quisermos deixar tudo e segui-lo, nós seríamos perseguidos, nós teríamos problemas, dificuldades, provações. E o próprio Jesus disse, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Então o mundo, ele se volta contra aquelas pessoas que buscam servir a Jesus. Elas trabalham para que aquela pessoa desista deste caminho que decidiu seguir, porque quem está por trás dessas pessoas que procuram nos desestimular é o próprio Satanás. Mas nós precisamos nos manter confiantes em Jesus, porque ele nos garante a vitória. E o apóstolo Paulo, ele dizendo aqui em Filipenses no capítulo 3, ele disse que nós não poderemos confiar em nós mesmos, nas nossas obras, para a nossa salvação. A nossa salvação, ela é exclusivamente através de Jesus. E a nossa confiança deve estar plenamente em Jesus, não em nós mesmos. Eu sei que muitas pessoas pensam que precisam fazer isso ou fazer aquilo para poder garantir a salvação, mas quando nós fazemos aquelas coisas que Deus pede na sua palavra, é porque é o Evangelho que está realizando em nós essas obras, não somos nós. Nós deveremos estar sempre procurando estar unidos a Jesus, buscando nele a comunhão, buscando nele o poder, a força que nós precisamos na nossa vida diária. E então a presença do Espírito Santo em nós vai fazer com que as boas obras sejam vistas pelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós não devemos de forma alguma confiar nas nossas forças ou na nossa capacidade para podermos fazer aquilo que agrada a Deus e assim estarmos com Ele nos céus. A nossa salvação ela já está garantida. Jesus ele veio a este mundo, viveu uma vida como todos nós vivemos, foi tentado em todas as coisas, ele não pecou e ele se entregou para morrer, para pagar o preço do pecado, que é o salário do pecado, é a morte eterna, a morte da separação do homem e Deus. Então Jesus ele veio para pagar essa morte, o preço do pecado, e ele pagou, e todos aqueles que creem em Jesus, que o aceitam em suas vidas e que caminham com ele, esses estarão com certeza na eternidade quando Jesus voltar. Paulo ele vem dizendo aqui no capítulo 3 que nós não deveremos confiar na carne. A carne é o quê? É os nossos próprios esforços para obter a salvação. Porque nós não conseguimos fazer nada bom por nós mesmos. O que nós conseguimos fazer de bom é Jesus quem realiza em nós. E o apóstolo Paulo, ele mesmo vem dizendo aqui no capítulo 3 que ele ainda não havia alcançado a perfeição. A perfeição, amigos e irmãos, nós só iremos alcançar quando Jesus voltar e que formos transformados num abrir e piscar de olhos neste corpo mortal para um corpo imortal, neste corpo corruptível para um corpo incorruptível. Aí nós teremos a perfeição de Cristo. Mas até Jesus voltar, todos nós somos pecadores, temos a tendência pecaminosa e jamais alcançaremos a perfeição, que não estaremos mais cometendo pecado. Isso é impossível. O próprio apóstolo João, ele diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso, porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus e deixamos que o Espírito Santo haja em nós, então nós vamos sendo aperfeiçoados dia após dia, quando buscamos ter a presença de Jesus e tendo comunhão com Ele através do estudo da Bíblia e também através da oração. Paulo diz aqui que ele prosseguia para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Apesar de ele não ser perfeito, ele prosseguia.
e é o que nós deveremos fazer. Poderemos hoje estar bem espiritualmente, amanhã poderemos ter uma caída na nossa vida espiritual, daquele desânimo, mas nós clamamos a Deus, nós suplicamos o perdão e a força, e Ele então nos reergue e nós continuamos a caminhada. A vida do cristão é um constante cair e levantar. Cair, como diz aqui a palavra de Deus, é do homem, mas o levantar é de Deus. Então nós precisamos clamar para que recebamos a força para nos levantarmos e prosseguirmos na caminhada. A vitória final não é daqueles que correram melhor, daqueles que nunca pecaram, daqueles que nunca caíram. A vitória é daqueles que perseveram. Cai, levanta, caminha com Jesus, pode ser que caia novamente, levanta. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, mas ele se levantará. Então, não importa quantas vezes temos pecado, caído, nós temos que reconhecer que pecamos, pedir perdão, nos arrepender, ter uma mudança de vida e deixar o Espírito Santo trabalhar em nós e continuarmos a caminhada. De forma alguma, aquele que confia em Jesus plenamente para a sua salvação, no perdão dos pecados, aquele que crê que toda vez que ele cai e pede perdão, Jesus o perdoa, com certeza nós estaremos juntos nos céus. A salvação não é daqueles que nunca pecaram, a salvação é daqueles que nunca se arrependeram, daqueles que nunca aceitaram o perdão de Jesus em sua vida. Então, esses não serão salvos. Por quê? Porque rejeitaram o amor de Deus, a salvação que Ele oferece através de Jesus. Não confiamos em nós mesmos, confiamos em Jesus, porque nele estaremos seguros e certos de habitar com Ele para sempre quando Ele voltar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, nos dê um feliz dia da preparação, um feliz sábado amanhã. Amanhã nós vamos ter o nosso Hora Tranquila Responde. Contamos com a sua participação, seu comentário e também com as suas perguntas e com o compartilhamento. Precisamos estar sempre divulgando a palavra de Deus. No domingo, nós vamos então retornar, continuando esta série de Filipenses e Colossenses. Que Deus abençoe a todos.